Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui meio improvisado porque eu soube da dificuldade de vocês fazerem o exercício que eu passei. Então eu vou fazer o exercício, tá? Explicar e fazer aqui para ver o que eu gostaria que vocês fizessem. No texto 1, na verdade assim, eu pedi que vocês colocassem o tema, verificasse se havia alguma dúvida em relação a problematizar aquele tema para identificar qual o problema daquele tema. O tema era a questão das pessoas em situação de rua. Coloquei 4 textos e pedi que vocês colocassem repertórios e argumentos e colocassem a proposta de intervenção, certo? Bem, o que vocês teriam que fazer? Analisar o tema, ver se vocês tinham alguma dúvida. Não é um tema difícil, é um tema pessoas em situação de rua. O único problema é o que é pessoas em situação de rua. Se eu não conseguisse analisar isso, eu ia lá para os textos para tentar entender. E mesmo conseguindo analisar, eu também iria olhar os textos. Então eu já vou começar olhando os textos aqui, independente do que eu fosse achar do tema. Então o texto 1 eu já coloquei aqui para adiantar. Eu já coloquei o que eu teria sublinhado lá, teria colocado como observação para eu colocar na minha redação ou para eu pensar nos argumentos. Ele fala que o texto 1 fala de um projeto de banho, né, na cidade de São Paulo. E aí o que eu sublinhei que é interessante nesse texto? Ele mostra que são ações que valorizam e ajudam o caminhar dessas pessoas. Então, o que o texto quer dizer para mim? Que há necessidade de ações para valorizar e para ajudar essas pessoas, tá? Eles fazem parcerias, né? Eles não é um projeto sozinho, ou seja, são vários projetos em parceria com esse instituto aqui. Vocês não têm necessidade de colocar o instituto, a gente não vai colocar isso na prova, né? Então não haveria necessidade de sublinhar, de usar isso aqui. O segundo parágrafo não tem nada que me chamasse a atenção, ele fala mais sobre explicando o que é o projeto. O terceiro parágrafo tem algumas coisas aqui interessantes, que ele fala assim, ó, há uma necessidade de intervenção e um olhar afetuoso para a população que está em rua, ou seja, existe necessidade de intervir, né, de agir sobre o problema. Isso aqui indica que eu preciso dar uma solução, tá lá na minha proposta de intervenção. Tem que ser o quê? Um olhar afetuoso para essa população. Isso quer dizer que o olhar hoje em dia não é afetuoso, é diferente, tá? Bom, eles dizem que eles fazem integrados, né? Fazem essas ações integradas, da mesma forma que falaram lá, ó, parceria. Ou seja, esse terceiro parágrafo, ele complementa esse primeiro aqui, ó. E ele faz isso integrado ao território e conhece as pessoas pelo nome, né? Então, quem está lá ajudando essas pessoas, conhece essas pessoas, né? E eles falam que eles necessitam de banho. E fala que a ação voluntária deles entende a necessidade que o poder público faça a sua função quando se omite nessa situação, por isso a integração dessa ação. Se vocês forem olhar esse período aqui, ele está escrito de forma até incorreta, eles usaram esse conectivo aqui de forma errada, tá? Mas eu coloquei de propósito porque às vezes a gente vai ver textos mesmo que às vezes a gente não entende e você tem que interpretar a si mesmo. Na verdade está falando aqui, ó, ele deveria aqui, ó, mais se omite, entretanto se omite, né? E essas ações, eles sabem que o poder público deveria fazer ação. Tem uma necessidade, mas o poder público se omite. E aí eles agem. Então isso aqui mostra para mim que eu poderia usar isso aqui como um argumento, omissão do poder público, tá vendo? Bom, eu li esse texto, certo? Vocês vão ler esse texto. O que eu pedi para vocês? Que vocês colocassem lá todos os textos, o que o texto significa. Então, esse texto 1, o que vocês poderiam ter escrito lá? Depois de ter lido isso aqui, ó. Existe a atuação de ações voluntárias que conhecem pelo nome aquelas pessoas. Esses projetos visam integrar e valorizar esses indivíduos. Essas ações buscam complementar a atuação do poder público, que é insuficiente. Então, esse texto aqui, ele mostra isso tudo.
existe ação voluntária. Você podia ter escrito assim, ó, existe ação voluntária. Só isso. Ou completar, botar mais, porque isso aqui a gente já pode escrever direto na redação depois, né? Existem projetos para integrar e valorizar esses indivíduos, ou existem ações que buscam complementar a atuação do poder público, que é ineficiente, ou o poder público é ineficiente. Só isso, se vocês botassem isso aqui, já daria uma ideia do que vocês poderiam usar nesse texto aqui, porque é o que a banca está mostrando para vocês. E aí, o que vocês poderiam colocar lá como argumento? A atuação das ONGs em virtude da omissão do governamental, em virtude da omissão estatal, em virtude da omissão do poder público, ou só não colocar a atuação da ONG e colocar um argumento que omissão governamental, ou omissão estatal, omissão do poder público. Somente isso já resolveria, ok? É isso que eu quero que vocês escrevam lá no texto. Não é explicar o que o texto se trata, não. É a ideia que você vai pegar para escrever lá na sua redação, ok? Bom, o texto 2, o que ele fala? O texto 2 é o mais fácil, porque não tem texto, né? Mas como é que a gente interpretaria, ó? Papai Noel chega aqui e fala com eles, né? E ele fala, ó, chega mais, a gente também não existe. A gente também não existe por quê? Fala com eles, né? E ele fala, ó, chega mais, a gente também não existe. A gente também não existe por quê? Papai Noel não existe para muita gente, né? Isso aqui mostra que eles não existem para muita gente. Então, o não existe é igual ao que? A gente chama de quê? Pessoas invisíveis, não existem, não são enxergadas. O nome é invisibilidade social. Um outro argumento que a gente poderia usar, invisibilidade social. O texto está falando isso. O INEP quer que você coloque isso na sua redação. É uma possibilidade de argumentação, de argumento, ok? Bom, o texto 3 é o maior, né? O que ele fala? O texto 3, ele traz aqui o aumento de 38%, quer dizer, aumentou. Aí ele fala de um relato de uma pessoa que veio lá de Santa Catarina para Brasília, ó. Ele migrou de um lugar para o outro após um acidente, tirou a fonte de renda dele. Ou seja, um dos problemas de pessoas em situação de rua é quando elas perdem a fonte de renda. O texto está falando isso. Ele conta que não tem apoio de ninguém. Então, ele veio para cá, não tinha apoio de ninguém e agora ele quer voltar para o sul. Ou seja, ele não tinha apoio lá e continua não tendo aqui. E aqui ele fala, ó, eu rompi relação com todos os meus familiares. Ou seja, ele rompeu relação aqui em Santa Catarina, foi para Brasília tentar um apoio e não conseguiu, ó, não tem ninguém, no caso justamente por isso. Talvez eu me encontre nessa situação. Ele diz que ele talvez se encontre nessa situação por causa disso aqui. Então isso é o motivo, é a causa pelo qual ele está. Mais uma forma de um argumento também. E aí ele quer voltar, ó, mas ele não consegue ajuda. Ou seja, essas pessoas às vezes vêm para um lugar querendo uma vida melhor, não consegue voltar. E aqui no final ele fala, ó, a região sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país. Bom, a região sudeste a gente sabe que é mais rica. Por que ela concentra a maior parte pouco mais da metade da população? Essas pessoas vêm para um local que tem mais emprego. Ela vem em busca de uma oportunidade, né? Por isso que a região sudeste tem o maior. Às vezes ela está num lugar lá na terra dela que não tem oportunidade, ela vem para cá. Só que ela chega aqui, às vezes ela está despreparada profissionalmente, ela não encontra apoio, né? Como ele falou aqui, ó. E aí fica pessoas aqui de outro lugar, sem família, sem ninguém, numa região que não conhece ninguém, na rua. Ok? Bom, aí o que eu poderia tirar do texto 3? Ó? A pandemia potencializou o crescimento da população, poderia colocar isso na minha redação também. E ela fala também sobre causas, ó, perda da fonte de renda, conflito familiar, tudo isso ele está falando aqui, ó. Região sudeste é o local de maior crescimento, existe uma imigração, né? E o capitalismo, que a gente já falou que vocês poderiam colocar aqui. Aqui não está falando de renda, pessoas que não conseguem trabalho. O capitalismo faz isso, né? A gente conversou sobre isso em outras aulas. Seria um argumento também que eu poderia usar, ok? E o 4.
o texto 4, ele é, na verdade, o nosso início, né? Ele fala sobre a questão, ele fala o que é pessoas em situação de rua. Então, aqui, ó, forma mais temporária, sendo que algumas pessoas apenas dormem lá e vão para outros lugares durante o dia. Então, o texto 4, ele já me responde a primeira pergunta que eu fiz para vocês, ó, o que vocês acham do tema? Então, muita gente acha que pessoas em situação de rua é moradores de rua. Não é morador de rua, tá? Não é só morador de rua, não é mendigo, né? Não pode nem usar esse termo. Então, quando eu fosse analisar aqui as palavras, a questão, eu não preciso, isso aqui eu não preciso usar, fazer nenhuma avaliação, porque a questão é a situação, o problema, né? Eu tenho que usar essa palavra lá na minha redação, mas não tem nada aqui para eu analisar. Teria assim, ó, pessoas em situação de rua não são pessoas que moram na rua, são pessoas que habitam temporariamente nas ruas, aí eu poderia usar esse termo. Aquelas que habitam por diversos motivos na rua, se eu precisar usar também, tá? Então, o que o texto 4 fala para mim? Pessoas em situação de rua não são necessariamente aquelas que habitam nas ruas por diversos motivos, mas aquelas que dormem em praças, viadutos, pontes e em prédios abandonados, ou seja, de forma temporária. Eu posso até usar isso aqui, ó, como repertório. Eu estou explicando o que é. Lembra que eu falei que a gente pode explicar? Mas aqui é só para a gente ter uma noção do que é pessoa em situação de rua. Ele explica para mim. Então tem gente que fala assim, quando você for fazer a prova, um tema que você não saiba nada. Praticamente impossível você não saber nada, porque mesmo que você não saiba antes, os textos vão te dar uma noção do que o tema está falando. Okay? Então, em relação ao tema e ao texto, era isso que eu queria que vocês colocassem lá. Tema, o que o tema fala? O que vocês entenderam que é as pessoas em situação de rua? Colocar isso aqui. E o texto, vocês escreverem com a palavra de vocês o que vocês acham. Podia ser só isso aqui mesmo, ok? Texto 1, texto 2, texto 3, aquilo que eu botei anteriormente. Vocês podem usar a fazer uma analogia mais ou menos. Eu não quero que vocês fiquem explicando o que do texto trata, escrevendo um montão de coisa, não. A princípio é isso aí sobre o texto, ok?